Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à boca, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tal conhecimento é elevado demais, tão sublime para mim, que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se eu disser, com efeito as trevas me encobrirão, e a luz à roda de mim se fará noite, não é possível. Porque para Ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Espírito Santo, não Te convidamos para que venhas, porque já estás aqui. Pedimos sim que traga ao coração de cada um de nós que aqui se encontra espírito de revelação, de sabedoria e entendimento espiritual, para que a palavra ministrada possa ir além da mera letra e o Senhor trazer edificação para o coração do Teu servo que ministra, bem como os Teus filhos que estarão ouvindo esta palavra. Bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo, faze a Tua obra. O Senhor foi enviado para edificar a igreja, e nós somos a Tua igreja, somos a igreja de Jesus. Então, Espírito Santo, glorifica o nome do Pai, glorifica o nome do Filho, e glorifica o Teu nome também. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor, pelo convite honroso. Eu apenas quero corrigir. Eu não vim com o pastor Valdir, foi o pastor Valdir que veio comigo, porque eu sou motorista. Sem mim ele não estava aqui. Eu levei ontem à tarde para Tupã, posei lá, e hoje 8h30 eu estava aqui de frente ao templo, porque eu sou filho de mineiro. E voltamos depois do culto lá para trazê-lo de volta amanhã cedo para Maringá. Eu trago um beijo do pastor Marcelo para toda a igreja. Falei com ele ontem. Ele disse: pastor Saulo, mande um beijo para todos os meus irmãos lá de Marília. E eu também saúdo a todos esses irmãos queridos, essa igreja maravilhosa. Eu estava ali sentado e emocionado, chorando, e fazendo a seguinte reflexão. Falei: Jesus, por quê? Por quê, Senhor? E eu falo isso com o coração muito quebrantado diante de Deus. Durante 41 anos, como pastor da IPI, eu orei por esta igreja. E dizendo: Deus, aviva a Tua obra. E eu não sei as razões pelas quais, mas há 10 anos eu deixei a IPI. Mas a IPI não deixou de mim, não saiu de mim. Igreja de Marília, este é o caminho. Andem nele. Deus tem mais. Eu digo, Deus tem mais. Aleluia. Eu durante muito tempo ficava questionando comigo mesmo: por que será que Paulo, quando esteve, ou melhor, que estava na prisão em Roma, e ele recebeu a visita do pastor Epáfras,
pastor da igreja de Colossos, ou dos Colossenses, e lá na prisão Colossos revelou o perfil da igreja de Colossos para o apóstolo Paulo, dizendo a bênção que era a igreja, a firmeza daquela igreja, como ela suportou e resistiu todos os embates do gnosticismo e outras filosofias vãs que tentaram adentrar a igreja de Colossos, mas aquela igreja permaneceu firme. Eu então ficava perguntando para mim mesmo, curiosamente, por que será que Paulo, ao ter ouvido aquele relato daquele pastor, porque Colossos não foi fundada por Paulo. Eu não sei quem fundou a igreja de Colossos. Por dedução, imagino que tenha sido Epáfras, não sei. Eu sei que ele era o pastor da igreja e visitou Paulo na prisão e fez esse relato do perfil da igreja. E então, se fosse eu diria, poxa vida, vamos louvar a Deus, dar graças a Deus, dar glória a Deus por esta igreja. Essa igreja é uma bênção, ela é uma igreja que ama as pessoas, o amor de Deus tem sido manifesto através dela, alcançando vidas. Não, queridos, Paulo não fez isso. Não fez isso. Olha o que ele disse aqui, no capítulo 1, verso 9 em diante, da referida carta aos Colossenses. Ele disse assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, isto é, ouvimos o pastor Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis a medida de Deus para uma igreja crente, é medida sacudida, transbordante, recalcada e transbordante. Minha oração é para que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora olha o propósito, querido. A igreja já era uma bênção. Paulo tinha o discernimento que tinha mais, muito mais, muito mais. O limite é o céu. A fim de que? O propósito. A fim de viverdes de modo digno do Senhor Jesus. Aquele que se tornou maldito em nosso lugar, para que pudéssemos ter acesso à glória do Pai. A fim de poderdes, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aí muito tempo depois eu fui compreender. Eu falei: Senhor, é impressionante a medida que o Senhor tem, o preço da justiça da cruz, a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus, aquilo que o próprio Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, a si mesmo se humilhou, e tomou a forma de homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é, e está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu comecei a entender: Senhor, obrigado. O que Paulo queria é que aquela igreja, e por que não dizermos a igreja de Jesus Cristo, independente de placa, de cor denominacional, povo de Deus, escrava resgatada, tenha a revelação
desta vontade soberana de Deus em Cristo Jesus, que se tornou maldito, esvaziou-se de si mesmo e morreu naquela cruz maldita de vergonha e dor, destinada aos piores elementos. Era minha, era tua, mas Ele tomou o nosso lugar. E depois de 51 anos de pastorado, eu fico perguntando, meu Deus, qual o lugar desse Jesus na minha vida como pastor? Qual o lugar deste Jesus? Conforme João capítulo 1, ele diz, o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois ele diz, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Um dia Jesus disse, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que as galáxias existissem. Jesus estava com o Pai na construção deste universo. E agora, numa cruz, vertendo o seu sangue puro e carmesim como homem. Meu Deus, qual o lugar que a igreja tem colocado este Jesus? Será que nós temos correspondido? A começar pela minha vida, eu questiono a mim mesmo. Um irmão da igreja há poucos dias disse, pastor, eu não entendo como o senhor ora intensamente todas as vezes dizendo, Jesus ganha o meu coração. Eu disse, eu não oro só aqui no templo. Eu oro de manhã, eu oro no meio-dia, à noite, de madrugada. Quando eu acordo, eu digo, Jesus ganha o meu coração para ti. Porque o Senhor merece o melhor lugar na minha vida, dirigindo a minha vida. Evangelho de João capítulo 11, verso de número 41 a 44, diz assim. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Saiu aquele que estivera morto há 4 dias, já em decomposição, já começando um estado de putrefação, claro, isso é natural. Os olhos, o sangue, todos os membros, cérebro, já em estado de putrefação, morto. E é claro, um ambiente fétido, porque onde gera a morte, impera a morte, o mau cheiro acompanha. Jesus Cristo diz, agora, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés, suas mãos, ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Talvez você fique perguntando, pastor, por que aquele Jesus que, ao abrir a sua boca, liberou uma palavra de poder, e aquele cadáver em estado de putrefação, num estalo de dedo, os membros voltaram a funcionar, a corrente sanguínea, de forma natural, o sangue pulsando. Um milagre espetacular.
por que que ele... É engraçado, né? Eu sou advogado. Há um princípio em direito que diz que o acessório acompanha o principal. E ali qual que era o principal? O defunto ou as ataduras? Claro que as ataduras eram acessório. E por que que o milagre, que era o principal na vida para aquele corpo em estado de putrefação, por que que ele também não removeu as ataduras? Por que que o Lázaro já não saiu pronto? A resposta aqui, está aqui, na palavra de Deus. Então, ou diante disso, lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vivo, mas atado. Vivo, mas atado. Querida igreja, dar vida é prerrogativa de Jesus. Desatar as pessoas que Jesus, às quais Jesus deu vida, é missão da igreja. É minha missão. É tua missão, como discípulos de Jesus, para os quais Ele deu a ordem. Desatem-no. Pés atados, tipificando dificuldade para caminhar. Mãos atadas, tipificando a dificuldade na operosidade. Rosto, também atado, tipificando a dificuldade na visão. Aí a pergunta, fica difícil. Em que pese a bênção da vida? Está atado. Desatai-o. Queridos, ultimamente eu tenho pregado que o mundo precisa de salvação. E a igreja precisa de libertação. O mundo precisa de salvação. E a igreja precisa de ser liberta dessas ataduras, muitas ataduras. E essas ataduras, elas geralmente prendem as pessoas, os crentes, num cativeiro muitas vezes emocional. E ao longo desse meio século, cuidando de gente, eu podia detectar e ficar pensando, meu Deus, mas essa pessoa é convertida. Ela nasceu de novo. Ela tem o nome escrito no livro da vida. E por que que não deslancha? Por que que não prospera? Por que que não se desenvolve nos dons, talentos e ministérios? Meu Deus! Vivo mais atado. E a igreja, achando que já poderia fazer uma embalagenzinha, botar uma fitinha e já despachar para o céu. Não, Jesus quer uma igreja liberta, para ser referência neste mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas atitudes, comportamento em amor, em paciência, em cuidado, em zelo, e elas comecem a glorificar o Pai Celestial. Vivo, mas atado. E muitas vezes, irmãos, esse cativeiro emocional, as pessoas ficam perguntando, pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu sinto alguma coisa que me impede. Tratei esses tempos atrás com uma pessoa com a síndrome de orfandade paterna. Aí vamos descobrir, o pai foi um bom pai. Só que apurando mais, fomos descobrir que aquele pai amaldiçoou aquele feto, dizendo que ele não estava programado. E eu tenho estudado um pouco sobre isso, essa questão da vida intrauterina. Meus irmãos, o feto, desde o ato da concepção até o momento do parto,
o feto, a gaveta do emocional do feto, ela permanece só aberta. Ele não tem a capacidade de, por decisão, fechar a gaveta para rejeitar algum tipo de influência negativa. Então a gaveta do emocional do feto recebe tudo aquilo que vem. E às vezes as pessoas, e tem um detalhe, você me pergunta, pastor, isso é uma questão até teológica, discuta com o seu pastor, eu vou pregar e vou embora. Por que esse evangelho tão poderoso de Jesus não resolve esse problema? Meus irmãos, o evangelho gera novo nascimento no espírito. A alma nunca se converte. Você quer ter mais detalhes sobre isso? Procure um livro de Watmani, um homem de Deus do século passado, que escreveu O Poder Latente da Alma. E como essas questões emocionais, esses cativeiros emocionais impedem, amarram, dificultam, obstaculizam o crescimento espiritual do povo de Deus. Eu toda a vida disse isso, mas hoje estou dizendo com mais ênfase. Quando um casal fica sabendo que o casal está grávido, né? Porque antigamente falava que a mulher está grávida. Não, o casal está grávido. O homem também tem que ficar grávido. Mas pastor, não, ficar grávido na parceria. Antes de você se alegrar com a família, dando a notícia da gravidez, o inferno já se arregimentou, determinando uma equipe de demônios para atacar aquele feto. De alguma forma, por sabedor que ele é o inimigo, de que a gaveta do consciente, do inconsciente, do subconsciente do feto está sempre aberta, de alguma forma atrapalhá-lo, prejudicá-lo, deformá-lo e quiçá até matá-lo. Eu chamo as grávidas e não apenas oro, repreendendo em nome da justiça da cruz, declarando toda a ferramenta preparada no inferno contra este feto não vai prosperar. E chamamos o casal para um acompanhamento, para que evitem toda e qualquer situação que possa afetar o feto, porque ele está receptivo, sem discernir. Cativeiro em muitas áreas, cativeiro na vida emocional, cativeiro na vida financeira, pés atados, mãos atadas, trabalha, é honesto. Eu vou dizer até uma coisa quase que absurda para vocês, é dizimista. Um dia eu recebi um irmão no meu gabinete pastoral, chorando, dizendo: pastor, eu sou dizimista. Eu disse: que bom, meu querido, mas tem algo que está neutralizando, dificultando, obstaculizando a bênção de Deus, que poderia advir do dízimo. Há problemas no subsolo da tua vida. Não deu outra. Não deu outra. Então, dificuldades. Cativeiro é um negócio sério. No ano 595 antes de Jesus, o rei Nabucodonosor levou uma grande parte de Judá para a Babilônia. E o Salmo 137 nos revela isso. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Aí diz lá: e nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas. Salgueiro é um arbusto próprio daquela região, mas esse arbusto tipificava amargura. Digam comigo, igreja: amargura. E nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Todo cativeiro rouba a tua alegria. Todo cativeiro rouba a tua motivação. Todo cativeiro rouba a tua inspiração. Dificulta o teu crescimento.
Mas você lê o Salmo 126, que é totalmente o oposto do 137. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos ou de júbilos. E entre as nações, o comentário era este: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Senhor, continua restaurando a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Porque todo aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Cativeiro. Cativeiro faz florescer salgueiros na vida das crianças, na tenra idade, dos pré-adolescentes, dos jovens, dos casais. Salgueiros. Eu era pastor em São Bernardo do Campo, São Paulo. Uma irmã disse: pastor, o senhor pode atender uma amiga minha? Eu disse: posso. É na minha casa. Eu disse: pois não. Marcou o dia, eu fui. Isso em 1978. Por favor, pare de fazer a conta para saber quantos anos eu tenho. Depois eu falo. Ouça a palavra. Cheguei naquela casa, a irmã me recebeu, levou-me até a sala. Eis que, se não quando, eu vejo uma dama assentada no sofá, muito elegante, bem vestida, bem postada. Muito prazer, muito prazer. Pois não, minha querida, o que eu posso fazer pela senhora? Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu tenho um problema sério com a minha filha. E isso, pastor, ao longo da vida, mas depois que ela casou e teve filhos, isso acentuou. Para o senhor ter uma ideia, somos convidados para uma festa, todos nós. Ela chega primeiro que eu. Quando eu chego, ela vai embora. Eu disse: ô irmã, mas então está feia a coisa. Tá, pastor, por isso eu preciso que o senhor ore por mim. Naquele momento o Espírito Santo segredou-me. O Espírito Santo segredou meu coração. Algo mais ou menos assim: pergunta para ela como foi a gestação desta filha. Eu disse: pois não, senhor. Falei: querida, por gentileza, me veio assim ao coração uma pergunta que eu queria compartilhar com a senhora. Como foi a gestação desta sua filha? Ela estava assim com as suas pernas cruzadas. Ela descruzou as pernas, deu um pulo. Eu achei que ela fosse bater em mim. E com o dedo em riste ela disse: por favor, pastor, nem toque neste assunto. Quando ela disse isso, dentro de mim eu disse: yes, eureka. Falei: não, minha irmã, agora já me colocou em dificuldade. Por quê? Por que razão a senhora não quer tocar nesse assunto? Não quero, pastor, isso me traz muita amargura, uma péssima lembrança e tal. Eu falei: irmã, por favor. Aí ela se acalmou um pouco mais e falou: tudo bem, então vou. Quando não tem escapatória, vou falar. Era uma jovem muito bonita, eu tinha um corpo escultural. E eu, com as minhas elucubrações, dei uma olhada assim e falei: devia ser mesmo, porque a velha é enxutona ainda, viu? Eu devia ser um pedaço de bom caminho, não de mau caminho. Eu então cuidava demais, eu cultuava o meu corpo. Eu disse: prossiga. E infelizmente, pastor, de forma totalmente aleatória, eu me vi grávida. E eu entrei num desespero tão grande
que por 3 vezes eu tentei o aborto e eu não consegui. Mas, aí rapidamente ela usou essa conjunção adversativa, mas, tentando explicar o inexplicável, justificar o injustificável. Mas depois que não aconteceu, pastor, que ela nasceu, eu dediquei todo o cuidado, eu a coloquei nas melhores escolas, haja visto que ela é uma pessoa formada, graduada, casou-se com um empresário bem sucedido aqui em São Paulo, ela é uma mulher assim, bem aquinhoada financeiramente e tal, então eu dei o que pude para ela. Falei, querida, olha, eu tenho a resposta para aquilo que a senhora veio buscar. Falou, tem, pastor? Eu falei, tenho. Falou, e o conselho que eu vou dar para a senhora não precisa nem de oração. Nem de oração. Falou, como assim? Falou, convide a sua filha para o encontro, quer na casa dela ou na sua casa, aquilo que for melhor. E diga não, porque eu preciso me encontrar com você. E ao encontrar-se com ela, olhe nos seus olhos e diga, filha, em nome de Jesus, porque ela era cristã. Ela era cristã. Em nome de Jesus, eu quero pedir perdão para você, porque eu tentei te matar por 3 vezes, um crime horrendo, contra um inocente, sem defesa, totalmente indefeso. E eu quero confessar isso para você, em nome de Jesus, e eu quero pedir que você me perdoe. Aí o bicho pegou, irmãos. Ela saltou de novo e disse para mim, nem morta eu vou fazer isso. E eu então disse, ok, meu, foi um prazer conhecê-la. Ela disse, o senhor não vai orar por mim? Eu disse, nem morto. Aquela mulher cativa, amarrada no cepo do sofrimento, fez a filha cativa, uma vida infeliz, quando eu a levei a praticar princípios simples da palavra de Deus. Pastor Jean, vou pregar lá em Maringá qualquer dia desses, grandes tropeços em princípios simples. Simples aqui não é de só menos importância, mas claros, práticos. Não, pessoas correm do adultério, elas fogem do latrocínio, do roubo, e etc. Mas as pessoas tropeçam em princípios tão práticos. Eu disse para aquela mulher, aqui está a chance de você restaurar a sua vida e libertar a sua filha. Não quis. Não adianta orar. Pode jejuar, pode espernear, pode orar de joelho, deitado, com os pés amarrados lá na viga de ponta cabeça. Pode escolher o tipo de oração que quiser, penitência, não vai resolver. Deus não quer sacrifício. Ele quer reconhecimento. Ele quer arrependimento. Ele quer confissão. Quando você confessa, o céu se abre para você. E o algoz vai embora. O valente vai embora. Porque um outro valente maior entrou em campo e disse, fora dessa vida. Desatai-o e deixai-o ir. E as pessoas sofrem, amados irmãos, porque às vezes não sabem o porquê. Pastor, eu não consigo identificar, porque está no abscôndito, no subsolo, no porão da existência. Não é aqui, não diz respeito aos últimos anos. Em algum momento lá no nascedouro,
Eu li uma experiência curiosa num país do norte da África, que de repente as pessoas começaram a ficar com febre muito alta, desidratação e morrendo. Uma morte após a outra. As autoridades se arregimentaram e foram analisar a água que estavam tomando. Detectaram que a água estava infectada. Trouxeram alguns caminhões-pipas para resolver o problema, mandaram que todos lavassem as caixas de água nas residências, foram até o reservatório central da cidade, tiraram toda aquela água, fizeram uma asepsia, desinfetando tudo bonitinho, encheu de novo, a doença continuou. Alternativa: foram até o regato que alimentava a água daquela cidade e foram analisando e foram descobrindo que por onde colhiam a amostra, a água estava infectada. Foram subindo até lá em cima, no nascedouro, uma mina enorme, borbulhante, linda, água cristalina. Colhe o material, infectada. E agora? Não temos o que fazer, temos que buscar uma solução agora totalmente diferente para o abastecimento da água. Um dos membros da equipe, inconformado, disse: não vou desistir. Providenciou para si mesmo uma roupa própria de mergulho e mergulhou naquele enorme poço. E para sua surpresa, ele encontrou lá embaixo uma porca, a mulher do porco, com 12 leitões, 13 cadáveres em decomposição. Ele subiu, chamou a equipe e disse: detectei o problema. Foram lá, pinçaram os cadáveres, deixaram um certo tempo, a água fluindo maravilhosamente, e depois de um tempo, examinaram. Estava tudo bem. Eu vou dizer uma coisa aqui muito difícil de ouvir. E é claro, vou aproveitar que eu vou pregar e vou embora. Vocês acertam com ele. Ele me convidou. Nesses 51 anos de pastorado, lamentavelmente, tristemente, dentro e fora da igreja, encontrei cristãos honestos, com seus nomes escritos no livro da vida, mas tendo num nascedouro da sua existência alguns cadáveres infectando a sua vida. Desatai-o e deixai-o ir. Por isso que eu digo que o mundo precisa de salvação, mas quando vem de lá, entra para a igreja, temos que trabalhar em libertação dos cativeiros emocionais. Meus irmãos, esses cativeiros, eles, como disse, dificultam o crescimento, o desenvolvimento espiritual. A pessoa não prospera aqui, não prospera ali. Eu dou graças a Deus pela Universidade da Família. Hoje, passando por Pompeia, disse: Jesus abençoe esse japonês. Jesus dá vida longa para esse japonês, para que quando ele morrer, outro japonês assuma o lugar dele, para que esse ministério não morra. Com o Jorge. Na nossa igreja tem sido um instrumento de içar porcas e leitões podres na vida de casais, de famílias inteiras. Louvado seja o nome do Senhor. Dificulta, não deslancha. Conta-se a história que o cidadão precisava atravessar um caudaloso rio. E ele, com muita pressa, foi lá, entrou no bote e começou a remar. Lá do outro lado do rio, uma lâmpada, algumas lâmpadas. Era noite. E ele remou.
E precisava chegar do outro lado. Depois de um dado momento, já cansado, suado, exausto, ele via que as luzes continuavam distantes, longínquas. Não é possível, não está rendendo, o que está acontecendo? Eis que se não quando. Ele dá uma olhada para trás e vê que o bote estava amarrado no cepo. Desatai-o e deixai-o ir. O mundo precisa de salvação. O povo de Deus precisa de libertação. E eu não estou falando aqui de demônios assim, mas situações que o demônio usa para arrancar a sua alegria, a sua motivação, a sua tristeza. Renata, cadê você? Dá um tom de sol maior para mim aí. Eu não sou cantor, mas esse sino toca muito o meu coração. Só o acorde, porque eu canto bem devagarinho, viu, Renata? Sol, dó e ré, sabe? Eu vou cantar uma estrofe e o coro, porque o tempo conspira contra mim. O pastor já fez sinal para parar. Se não fez, tive muita vontade de fazer, não teve coragem. Vou cantar um pouquinho. Se esta palavra de alguma forma falou com você, eu não estou falando que você está como um Lázaro, podre, arrebentado, lascado. Não é nada disso. Eu escrevi um livro intitulado Como Administrar os Golpes da Vida. E no final de cada capítulo eu escrevi o seguinte: Deus é o maior especialista em ajustar o que está desajustado, consertar o que está quebrado, ajuntar pedaços ou cacos e fazer de novo, reconstruir sonhos despedaçados. Deus sempre se alegra nos recomeços. Enquanto eu estiver cantando, você quer que eu ore com você? Sai do seu lugar. Faça como eu, ore todo dia. Jesus, ganha o meu coração. Livra-me de todo e qualquer cativeiro, consciente, inconsciente ou subconsciente, não importa, eu quero ser livre, Espírito Santo. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Saia do seu lugar, vem aqui orar comigo. Eu sou um homem que foi liberto de um cativeiro. Eu sou tataraneto de evangélico. Meu avô evangelizou um jovem chamado Azor Etes Rodrigues e o mandou para o seminário. Mas aos 15 anos eu fiquei endemoniado. Tataraneto de crente. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus é mais na minha e na tua vida
desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Cante comigo. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Espírito Santo amado, Tu que penetras o impenetrável, Espírito Santo, o Senhor que trouxe libertação para mim aos 15 anos, quando o diabo queria tomar conta de mim, e o Senhor me fez um pregador do Evangelho, não apenas salvo, mas num processo de libertação, e sei que vou ser liberto até eu encontrar contigo. Espírito Santo, aqui estão irmãos, filhos do Pai Celeste, muitos deles dizendo: pastor, ore por mim, eu preciso de libertação em alguma área. Então, Espírito Santo, o Senhor que é o zelador da igreja, é o cuidador da igreja, é o que liberta, é o que traz a palavra de Jesus de forma prática no coração das pessoas. Toca o coração deste meu irmão agora, Espírito Santo. Toca o coração desta minha irmã agora, Espírito Santo, e faz aquilo que a instituição muitas vezes não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, o estudo não fez, a influência social não fez, mas o Senhor pode fazer agora. Toca, Espírito Santo, a vida desta irmã, deste irmão, desses queridos que estão aqui. Inaugura um novo tempo, um novo tempo na vida destes amados, e que eles possam fluir em dons, ministérios, servindo ao Senhor com alegria, frutificando em toda boa obra e crescendo a cada dia no conhecimento de Deus. Aleluia! Vem, Espírito Santo, e faz a tua obra. Faz a tua obra. Cante comigo para terminar. Tocou-me, Jesus. Cante agradecendo a libertação, a graça. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Vamos aplaudir a Jesus. Digno é o Cordeiro.